noite, seja bem-vindo ao nosso primeiro congresso virtual de educação. Eu sou o professor Eduardo de Campos Garcia e nessa noite eu vou compartilhar com vocês conhecimentos sobre o tema Educação de Surdos e Tecnologia Intra-Orgânica, questões para compreender a atualidade. Em meu nome e em nome da Universidade Logos, agradeço a escolha e a participação de vocês. A educação de surdos envolve não somente um projeto bilíngue educacional, mas também esbarra numa concepção de tecnologia intra-orgânica que precisa ser problematizado ou refletir a respeito, porque alguns surdos chegam à sala de aula na atualidade sendo usuários de implante coclear. Então eu vou explicar passo a passo como isso acontece e qual é a diferença entre a educação de surdos, quando esse surdo se denomina um surdo natural, e a educação de surdo, quando ele é denominado surdo implantado. Na atualidade, por exemplo, algumas questões significativas para que a gente possa entender, existe uma data comemorativa chamada Setembro Azul, na qual, durante todo o mês de setembro, escolas, instituições dão ênfase para a cultura surda e para o direito da pessoa surda. Mas por que esse mês se chama Setembro Azul? No período da Segunda Guerra, os surdos eles eram marcados com uma fita azul sobre o peito. E toda pessoa que recebesse essa fita, então, ela era objetada, ou seja, ela era usada como objeto de experimentação, sobretudo em relação a aprofundamentos de estudos no sistema auditivo. Em função dos inúmeros surdos que morreram no período da Segunda Guerra, sendo usados como experimentos, é que hoje se faz a celebração do Setembro Azul. Na verdade, o que a comunidade surda espera é que esse mês rememorize tudo o que aconteceu historicamente, na medida em que o surdo foi concebido como uma pessoa que possuía uma patologia. E não foram poucas as atrocidades que foram cometidas em nome de uma pseudociência em relação à pessoa surda. Entretanto, no Brasil, essa configuração patológica tem se alterado na medida em que a Lei 10.436, no ano de 2002, reconhece como uma das línguas nacionais a língua brasileira de sinais. Esse é um marco histórico, porque até então o surdo era tratado como uma pessoa deficiente, como uma pessoa anormal, e existe um grande problema nessa concepção de deficiência em relação à pessoa surda e de anormalidade. Quando se pensa na deficiência da pessoa surda, como era concebida, muitas pessoas acreditam que se trata de uma deficiência auditiva. A deficiência auditiva, quando ela é nominada, na verdade, ela é o diagnóstico para identificar a causa da deficiência intelectual. Então, vamos pensar. Até o ano 2000, o surdo era concebido como alguém que tinha uma deficiência intelectual, porque como ele tinha uma certa dificuldade na concepção fonoaudiológica e clínica de aprender a língua oralizada, ele não compartilhava desse bem cultural que é a língua oral. E uma vez não compartilhando da linguagem oral, sendo o pensamento algo que se constrói socialmente, a pessoa surda era concebida então como um deficiente intelectual. O que causava essa deficiência? O não funcionamento do seu ouvido. A partir da Lei 10.436 de 2002, a pessoa surda ela tem o direito de expressar-se, de se comunicar e de produzir conhecimento por meio da língua brasileira de sinais. Então, a sinalização que até então era usada como um meio terapêutico para que o surdo pudesse desenvolver a língua oralizada, a partir de 2002, ela é reconhecida pela nação brasileira, pelo Estado brasileiro, como uma língua legítima. O que isso altera? Altera porque a concepção de deficiência ela começa a ser diluída e as pessoas surdas, na medida em que constroem a sua comunidade surda,
elas reivindicam a sua condição como uma identidade cultural. Bom, se um dos principais dispositivos de construção da cultura é a nossa língua, uma vez que a comunidade surda tem direito de fazer uso da sua língua sinalizada para compartilhar o seu pensamento, é por meio dela que essa comunidade também irá produzir cultura. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe um grupo muito interessante de surdos poetas que constroem e recitam poesias por meio da língua de sinais. É uma experiência literária muito rica, porque as concepções, né, empregadas em um poema, na literatura, por meio da língua de sinais, são outras. Né? É uma expressão corporal associada ao sinalário oficial da língua brasileira de sinais, num processo de criação artística, literária e cultural. Isso é de uma riqueza imensurável. Algumas universidades já aceitam, inclusive, que pessoas surdas façam uma videodissertação de mestrado ou uma videotese de doutorado, porque ele pode construir, não é, o seu conhecimento a partir da sua língua, que é formada por meio da imagem. Óbvio que isso não anula a entrega da dissertação escrita na modalidade da língua portuguesa, também não isenta o surdo da entrega da tese na forma escrita, mas ele pode apresentar e ele pode também defender a sua dissertação ou sua tese fazendo uso da língua de sinais brasileira. Uma outra informação que eu acredito ser muito significativa, até mesmo para que as universidades reflitam, se você é professor universitário, se você é professor de escola pública, de escola particular, do ensino médio, do ensino fundamental, ou trabalha aí com a primeira e segunda infância, é muito interessante você pensar, né, que a pessoa surda, ela passa a ter direito de se comunicar, produzir conhecimento e se expressar por meio da sua língua sinalizada. Infelizmente, algumas escolas ainda não disponibilizam o intérprete de Libras quando esse aluno tem acesso ao conteúdo em sala de aula e o professor não tem conhecimento da língua de sinais. Mas é direito da pessoa surda. Ou ter um professor bilíngue, ou seja, que domine a língua portuguesa na modalidade oral e escrita e a língua de sinais brasileira, ou ter um professor interlocutor de Libras na sala de aula, ou um intérprete. O que se espera minimamente é que a instituição educacional disponibilize pelo menos um intérprete de Libras. Qual a diferença entre um intérprete de Libras e um professor interlocutor? O intérprete, ele não pode se envolver pedagogicamente com a pessoa surda. O intérprete, ele sempre tem que interpretar, sendo o mais fidedigno possível, aquilo que está sendo oralizado pelo professor ouvinte. Já o professor interlocutor de Libras, ele é um professor. Então, ele pode, pedagogicamente, interferir no processo de ensino e aprendizagem, fazendo uso da língua de sinais. Então, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, o professor de ciências, o professor de artes, ele explica em língua portuguesa, oral. O professor interlocutor, né, ele vai pensar na melhor forma de transferir esse conhecimento em nível didático e pedagógico para a pessoa surda, e ele participa das reuniões, ele opina nas reuniões pedagógicas e ele interfere no processo ativamente. Isso o intérprete de Libras não pode fazer. Já o professor bilíngue, ele atua tanto com a modalidade oral da língua portuguesa, quanto com a língua brasileira de sinais. E existe um parênteses muito importante, né, e significativo para que a gente compreenda. O professor bilíngue, normalmente, e ele deve fazer isso, ou primeiro ele oraliza, depois ele sinaliza, ou primeiro ele sinaliza e depois ele oraliza. Por quê? Havendo crianças surdas e ouvintes na mesma sala, esse professor terá que explicar esse conteúdo de forma significativa para as pessoas surdas e para as pessoas ouvintes.
Entretanto, não é possível o seu cérebro processar duas línguas simultaneamente. A Libras tem uma gramática própria, que é bastante diferente da língua portuguesa. A língua portuguesa tem uma gramática própria, que é bastante diferente da Libras. Se eu sinalizo simultaneamente a oralização, muitas vezes eu estou fazendo uso do português sinalizado. E o que significa isso? Eu encaixo os sinais da língua brasileira de sinais nas regras gramaticais e faço uma tradução, uma interpretação literal da língua portuguesa para Libras. Isso confunde muito o entendimento da pessoa surda. Por isso que o professor bilíngue, ele deve, né, primeiro oralizar e depois sinalizar, ou primeiro sinalizar e depois oralizar. Entretanto, depois de 2009, alguns estados brasileiros já começaram a organizar a escola bilíngue para surdos. O que é a escola bilíngue para surdos e como ela é diferente, por exemplo, da escola especial para surdos? Compreender um pouquinho. Na escola especial para surdos, a pessoa surda tinha aula numa sala especial com um fonoaudiólogo, psicopedagogo ou pedagogo habilitado em educação para surdos, para deficiente auditivo, e ele aprendia por métodos que levavam essa pessoa surda a desenvolver a linguagem oral. A sinalização, muitas vezes, era inclusive proibida, porque acreditava-se que, né, antes de 2002, o surdo que sinalizasse, ele se tornaria preguiçoso e não teria vontade de desenvolver a linguagem oral. O que muda com a escola bilíngue? Também é importante a gente pensar, né, que normalmente essa pessoa surda, ela permanecia na sala especial até o dado momento em que o professor, em seu processo avaliativo, definisse que ela podia ingressar na sala regular. Então, normalmente o surdo estudava no período da manhã, na sala especial, e à tarde, quando autorizado, ele ia para uma sala regular com as crianças ouvintes, ou vice-versa. Então, no horário adverso, ele estudava na sala especial, e no outro horário, ele estudava numa sala regular. Isso, em termos de direito, é bastante delicado, porque, veja, mesmo no período em que não havia ainda a proposta de escola em tempo integral, a pessoa surda normalmente tinha aula num período integral. Então é bastante interessante a gente pensar, né? Que o que se fazia na sala especial era quase uma terapia da palavra para que o surdo se alocasse, para que o surdo se adequasse ao padrão cultural da pessoa ouvinte. A viabilização da escola bilíngue para surdos altera essa ordem. A escola bilíngue para surdos, e por que se chama escola bilíngue? Porque o surdo deverá desenvolver na escola bilíngue o domínio da língua brasileira de sinais e também o domínio da língua portuguesa na modalidade escrita. Entretanto, para que o surdo aprenda a língua portuguesa na modalidade escrita, é preciso que o profissional da educação compreenda que ele está aprendendo a escrever em uma outra língua, que não é a mesma língua com a qual ele constrói e desenvolve o seu cognitivo. Um exemplo bem simples, né, dessas diferenças. Por exemplo, na língua portuguesa, em função da estilística da língua, nós temos a preposição, conjunção e ativo. Ela se constrói de forma silábica sonora. Na língua brasileira de sinais, não há preposição, conjunção e artigo. Por quê? Porque a língua de sinais brasileira, ela é uma língua essencialmente imagética. Logo, preposição, artigo e conjunção não constrói, embora tenha uma representação gráfica, não constrói imagem. Se não constrói imagem, não tem razão de existir numa língua puramente imagética. Também chama atenção para uma outra questão. Quando se fala em imagem ou língua imagética, é muito importante que tenhamos consciência de que o conceito de imagem para a pessoa ouvinte é diferente do conceito de imagem para a pessoa surda.
Para a pessoa ouvinte, a imagem ela é um recurso. Para a pessoa surda, a imagem opera diretamente no cognitivo. Só para entender isso na prática. Se eu sou uma criança surda, eu vou perceber o ambiente por meio da imagem. Se eu sou uma pessoa surda, o meu cérebro captura informações por meio da imagem. Se eu sou uma pessoa surda, na medida que eu vou desenvolvendo, né, por meio do balbucio, dos fremitos e da primeira linguagem, o meu cérebro tende, então, já que eu capturo informações por meio da imagem, produzir linguagem por meio da imagem. Como isso se dá? Lá, configuração de mão. É o desenho que eu faço com a minha mão. Locação de mão é onde eu coloco esse desenho. E movimento de mão é o movimento que eu faço com a minha mão dentro de um espaço pré-definido para a construção de frases ou palavras. Então, aqui eu tenho a sinalização do que na língua portuguesa oralizada equivale ao D. É muito importante a gente ter consciência de que, para a pessoa ouvinte, a letra D é D. Para a pessoa surda, isso é uma representação imagética daquilo que nós, ouvintes, concebemos como D. Então, quando eu explico que isso é dessinalizado, eu já estou fazendo um processo de interpretação e de tradução da língua de sinais brasileira para a língua portuguesa oralizada. Se eu faço essa configuração de mão e coloco, não é, ela, por exemplo, aqui, eu estou falando dia. Bom dia. Bom dia. Então, a configuração de mão, o movimento de mão, a locação de mão, constrói frase ou palavras em língua de sinais brasileira, por meio da imagem. Se o surdo pensa por meio da imagem, a língua que ele produz é uma língua imagética. É pensando nessa concepção de conhecimento e o valor da imagem que atua no cognitivo da pessoa surda que a escola bilíngue também adota a denominada pedagogia da imagem, ou pedagogia imagética. Pense que numa escola bilíngue para surdos, todos os funcionários precisam dominar a língua de sinais brasileira. Né? Professores, coordenador pedagógico, vice-diretor, diretor, secretaria e os demais agentes escolares. A língua de sinais brasileira é a primeira língua da escola bilíngue para surdos. E os recursos visuais são de muita importância para que as crianças desenvolvam a sua inteligência e a sua sociabilização. É bastante interessante a gente pensar nessa reconfiguração da educação, né, quando se trata da escola especial para a escola bilíngue, porque a primeira, a escola especial, concebe o surdo como alguém que tem uma anormalidade que precisa se encaixar no padrão cultural do ouvinte para se tornar uma pessoa normalizada, normatizada. A escola bilíngue tem a concepção de surdo que tem uma cultura própria e que tem direitos a partir da sua comunidade, da sua constituição humana. E é isso que a escola bilíngue, então, procura privilegiar. Isso se torna muito significativo para as pessoas surdas. Eu disse também que a escola bilíngue ela tem a função de alfabetizar a criança surda na modalidade escrita da língua portuguesa. E aí existe uma questão citada na Lei 10.436, que é a Lei de Libras de 2002, que é bastante significativo, né? Porque a Lei 10.436, ela diz que a língua de sinais brasileira não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. Vamos pensar numa equivalência. Se eu disse para você que uma pessoa ouvinte que sinaliza, ela não deve oralizar e sinalizar simultaneamente, porque o nosso cérebro não processa duas línguas ao mesmo tempo, da mesma forma, né, é importante a gente compreender que a pessoa surda, ao ter contato com a língua portuguesa na modalidade escrita, ela vai levar um tempo para processar essa língua, porque ela não pode, ela não deve fazer uso da língua portuguesa na modalidade escrita seguindo a coerência da língua de sinais.
Ela precisa se adequar às regras da gramática da língua portuguesa na modalidade escrita. E isso leva tempo, porque ela pensa por meio de uma língua, tem uma gramática própria, mas ela vai escrever por meio de outra língua que tem uma outra construção gramatical. Isso leva tempo. Seria mais ou menos assim. Você tem direito de oralizar a língua portuguesa, mas você precisa escrever em inglês, ou em francês, ou em espanhol. Então, o modo como você pensa não é o modo como você escreve. O modo como o surdo pensa não é o modo como ele vai escrever. Isso se dá porque o Brasil não adotou como meio de escrita da língua sinalizada o sign writing, que seria um meio de representação da língua de sinais. Como o Brasil não adotou o sign writing como meio de escrita, embora algumas escolas que ensinam Libras ensinem a escrita do sign writing, as escolas bilíngues não vão ensinar sign writing. Os surdos vão desenvolver a língua de sinais brasileira e aprenderão como segunda língua, por isso segunda língua, não é que é segunda língua para o surdo, mas o aprendizado se dá como segunda língua. E o professor tem que ter consciência disso, né? A língua portuguesa na modalidade escrita. Por que eu fiz questão de trazer essa observação? Porque a escola bilíngue ela é recente. Em São Paulo, por exemplo, ela começou a se estruturar em 2011. Logo, nós temos aí muito pouco tempo para ter um resultado sólido daquilo que ela pôde construir junto à comunidade surda, às pessoas surdas. Então, é possível, nesse momento, cobrar que o surdo domine a escrita da língua portuguesa fazendo uso de todos os recursos gramaticais? Pode ser que algum surdo domine, pode ser que algum surdo não domine. Mas, nesse momento, é preciso do tempo de tolerância, porque nós vamos ver os resultados da escola bilíngue e os resultados do ensino da língua portuguesa na modalidade escrita para os surdos a longo prazo. É algo que se constrói ao longo das próximas décadas. Entretanto, quando eu falei sobre a escola especial, e ainda na escola bilíngue, é bastante interessante a gente pensar, né? Porque a pessoa surda, ela foi marcada historicamente ao longo do século XIX, principalmente pós-Revolução Industrial, pelo conceito de patologia, de anormalidade, de deficiência, de retardamento e de doença. Ao longo do século XX, a palavra surdo era usada como adjetivo pejorativo, né, como xingamento. Então as pessoas usavam o termo surdo como algo extremamente negativo, porque indicava uma série de coisas negativas que foram construídas em nível de representação social sobre a pessoa surda. Por isso que ainda na atualidade, embora nós tenhamos a escola bilíngue, a proposta da escola bilíngue, a Lei 10.436, que assegura o direito da pessoa surda a fazer uso da língua de sinais brasileira, em todas as instâncias sociais, ainda há pessoas, inclusive familiares de surdos, que concebem essa criança como especial, como deficiente, como anormal. E isso é um problema. Ainda existem pessoas que negam o uso da língua de sinais brasileira. Eu queria chamar a atenção para a palavra especial, porque ela é usada correntemente em muitas escolas. A palavra especial, ela não é um elogio. E, aliás, ela é uma palavra que se banalizou pelo uso. Mas a palavra especial, ela nasce no período da Segunda Guerra. Ela é colocada em cena por meio da medicina alemã, inclusive por um médico chamado Paul Schuss-Hardenberg. E ela vem de espécime. Então, olha só, a medicina alemã ela vai fazer uma catalogação de espécimes denominadas anormais e patológicas. E a palavra espécime depois passa a entrar em uso corrente como especial. Então, quando eu digo eu tenho um aluno especial, e isso era muito usado na década de 70 e 80, eu estou dizendo eu tenho um aluno que é uma espécime diferenciada das demais crianças e, por isso, precisa de uma atenção especial. E aí eu chamo a atenção não só para pessoas
surda. Disléxico, a pessoa com hiperatividade dentro da sua diversidade cultural e identitária. É uma condição, e não uma espécime. Então é muito importante que a gente pense nessa questão, né? Quando eu uso a palavra espécie, eu retomo todo um conceito historicamente construído, embora eu possa não ter consciência disso, mas ele se mantém ativo, essa condição de espécime anormal. Então é muito deve ser cauteloso, né, o emprego das palavras, principalmente quando se trata da educação de pessoas surdas, porque não cabe mais esse tipo de palavra na medida em que eu reconheço a pessoa surda como identidade cultural. Uma outra palavra que marca muito a história da pessoa surda é a palavra surdez. A palavra surdez, ela entra como termo corrente, inclusive na comunidade surda. Ela foi naturalizada como termo constituinte da identidade surda. Entretanto, a surdez, ela nasce no século XIX e nasce como meio de indicar a patologia que acometia a pessoa surda. Para entender um pouquinho a diferença entre patologia e doença, George Canguilhem, que é um teórico que eu gosto muito e faço uma leitura constante dele, ele vai explicar da seguinte forma: a doença é um mal no corpo acometido, né? É um mal que acomete o corpo por meio de um protozoário, de um vírus, de uma bactéria. A patologia é um estado de alteração corporal por meio da má formação do próprio corpo. E aí a gente vai entender por que a palavra patologia se aplica à surdez. Se na concepção da clínica ouvinte, dos médicos ouvintes, que tiveram poder ao longo do século XIX, XX e XXI, né? Em comparação com as pessoas ouvintes, a pessoa surda é alguém que não ouve, logo é alguém que não tem um ouvido que funciona, logo ela é uma pessoa com surdez. Então, surdez é uma palavra que nasce como identificação da patologia da pessoa surda. Ela representa ouvido que não funciona, ela representa corpo patológico, ela representa necessidade de normalização, necessidade de terapia, entre tantas outras necessidades. É importante também que a gente diferencie, na atualidade, o conceito de pessoa surda, de deficiente auditivo e de perda auditiva. A pessoa surda, como eu disse, hoje é uma palavra que indica a formação de uma comunidade com uma língua própria, né? E uma ressalva, é muito importante a gente deixar claro isso. A língua brasileira de sinais, ela não é a segunda língua do Brasil. Ela tem o mesmo status que a língua portuguesa. Ela foi a segunda língua historicamente a ser oficializada como língua nacional. Bom, mas surdo significa então, né, uma comunidade, uma identidade cultural e de linguagem. E a deficiência auditiva? Pensemos que se você nascer uma pessoa ouvinte e ao longo da sua vida você for acumulando um vocabulário oral auditivo, silábico sonoro, e na medida em que o tempo vai passando, por algum motivo, você vai perdendo a audição, você vai tendo um déficit na sua capacidade auditiva. Então é essa pessoa que nasce ouvinte e vai perdendo a audição, que é denominada pela medicina na atualidade como pessoa com deficiência auditiva. O termo pessoa com deficiência auditiva também vem se dissolvendo na atualidade, né? Porque há uma necessidade urgente de desconstruirmos a concepção de deficiência. Hoje em dia se propõe que se faça uma análise da captação sonora a partir da perda auditiva ou permanência auditiva. Entretanto, esses termos ainda estão em cena. A surdez como sinônimo de patologia, pessoa surda como sinônimo de comunidade surda e de linguagem própria e de cultura surda, deficiente auditiva como alguém que perde a audição ao longo do tempo e perda auditiva. Mas existe diferença. O surdo é a pessoa que nasce surda. Deficiente auditiva é a pessoa que nasce ouvinte e vai perdendo a audição gradativamente ao longo da sua vida, a ponto de precisar usar um aparelho ou não. É muito importante a gente entender esses dois conceitos, porque eu vou entrar numa questão bastante delicada para ambas as partes.
tanto para a comunidade surda, como para a família ou para a pessoa que fez a opção de fazer uso do implante coclear. O que significa isso? Dentro dessa concepção de deficiência auditiva, na medida em que a pessoa vai perdendo a audição, um dos recursos terapêuticos da atualidade é ela fazer uso, né, de um implante coclear, que seria um dispositivo eletrônico intra-orgânico que é acoplado à cabeça humana. E a partir desse dispositivo, você tem uma série de procedimentos para que a pessoa possa recuperar a audição perdida. Por que eu falo isso? Vamos pensar um pouquinho. A nossa linguagem, ela se processa dentro da área de Broca e da área de Wernicke. Isso em nível orgânico, no hemisfério esquerdo. Entretanto, toda a nossa criatividade em nível de linguagem, quando eu penso de forma reflexiva, isso ocorre no neocórtex cerebral e faz uso dos dois hemisférios. A linguagem é algo inato ao ser humano. Nós todos nascemos, não é, com a potencialidade de desenvolver linguagem. Entretanto, ao longo do tempo, a neurociência vai perceber que a pessoa ouvinte, ela traz consigo uma potencialidade inata de desenvolver a linguagem oral auditiva. A pessoa surda, ela nasce com a potencialidade inata de desenvolver a linguagem visual motora. Por que isso é importante? Porque o surdo, né, ele vai construir o seu vocabulário mental por meio da sua língua visual motora. Esse vocabulário mental é chamado de lexicon mental. E a pessoa ouvinte vai construir o seu lexicon mental por meio de construções silábicas sonoras. Quando eu proponho o implante coclear para uma pessoa que nasceu ouvinte, eu entendo que essa pessoa, ao longo da vida, ela foi acumulando um lexicon mental sonoro. Então, na medida que eu interfiro nesse organismo, por meio do implante coclear, eu recupero a sua memória auditiva e posso alimentar esse lexicon mental por meio dessa audição robótica. E a pessoa que nasce surda, ela não acumulou, né, esse vocabulário, esse lexicon mental, por meio da linguagem silábica sonora. Ela vai construir o seu lexicon mental por meio da imagem. E aí o que entra em cena quando o médico ele propõe um implante coclear para uma pessoa que nasceu surda? Existe um fenômeno chamado modificabilidade cognitiva estrutural, que seria, então, a neuroplasticidade. A medicina acredita que é possível alterar essa natureza da pessoa na medida em que ela receber estímulos por meio desse aparelho robótico. Então, se a pessoa nasce surda, mas eu implanto ela desde pequena, né? Eu vou estimulá-la e vou fazer com que o cérebro, por meio da neuroplasticidade, altere a sua natureza e comece a ser estimulado por meio da oralização. Isso funciona? O implante coclear ele está em fase experimental e os resultados estão sendo colhidos. Algumas pessoas relatam nas redes sociais, nas comunidades, pessoas implantadas, que o implante coclear foi um sucesso, que a criança começou a oralizar. Outras pessoas se desagradaram com o implante coclear porque ele não correspondeu com as suas expectativas. Então é fase experimental, cada organismo responde de uma forma e é preciso ter muita atenção a isso. Só para a gente entender um pouco melhor, você pode prestar atenção aí no seu slide. Quando se fala em implante coclear na atualidade, e eu retomo esse assunto, porque alguns professores me perguntam, quando eu dou palestra, como é trabalhar com uma criança surda, usuária de Libras, e como é trabalhar com uma pessoa que ela também vai chamar de surda com implante coclear, ou deficiente auditivo com implante coclear. Antes de falar disso, eu quero só chamar atenção para uma questão que eu acho bastante delicada. O fato de uma pessoa ser surda não significa que ela tenha ausência de captação sonora. Ela captura ruídos do ambiente. Muitos surdos fazem isso. A questão é,
E por isso que existe uma dificuldade, muitas vezes, da família de identificar que o filho nasceu dentro da identidade surda, né? Se uma criança, ela nasce surda, mas ela captura do ambiente, por exemplo, os sons graves, quando você disser para ela gato, ela vai capturar do ambiente. Se você disser para ela, né, gato, e ela capturar do ambiente o som agudo, ela vai representar aquilo que ela captura do ambiente, do modo como ela captura do ambiente. Então ela vai pronunciar. Isso, no século passado, foi diagnosticado como síndrome do miado de gato. Então, olha só, uma característica de desenvolvimento da criança, porque ela capturava do ambiente o modo como ela concebia esse universo em torno dela, o modo como ela capturava, né, aquilo que a medicina vai chamar de restos sonoros, é como ela representava o que ela capturava. E isso foi diagnosticado como uma normalidade, né? Síndrome do miado de gato. Então, só para a gente entender, muitas famílias demoram para perceber que o seu filho precisa aprender a língua de sinais brasileira, ou muitas famílias se negam a aprender a língua de sinais brasileira, porque elas relatam o seguinte: quando meu filho era bebê, eu fazia barulho com a mão, ou eu chamava e ele me olhava. Não, não é que ele te olhava. Ele capturava determinados sons do ambiente, mas esse som capturado do ambiente não operava no cognitivo. Então, a pessoa surda, ela tem que ser concebida como alguém que constrói o seu cognitivo por meio da imagem. E não como alguém que tem ausência total do som. Isso tem que ficar claro, né? Mas é por conta disso que a medicina chama de restos sonoros que a medicina propõe o implante coclear cada vez mais cedo, porque ela acredita que estimulando esse organismo de forma silábica sonora, essa criança, por meio da neuroplasticidade, pode se adequar às questões da pessoa ouvinte. Ou seja, eu posso alterar a natureza desse cérebro, fazer com que ele se processe a partir das concepções silábicas sonoras da cultura ouvinte. Então, acho que é importante a gente pensar nessa questão, né? Agora, implante coclear também não faz referência apenas a uma cirurgia de acoplamento do homem à máquina. Eu quero que você acompanhe aí no seu slide, porque eu vou ler para você entender como isso é complexo, né? Implante coclear é o nome dado a um complexo conjunto de ações terapêuticas de natureza invasiva. É invasiva porque é feito por meio de cirurgia, né? Entre os procedimentos que compõem o IC, estão o diagnóstico de necessidade orgânica, que nem sempre, mesmo a pessoa sendo surda, sendo diagnosticada pela medicina como surdez, lembrando aí, surdez é uma palavra que se insere na sociedade por meio da proposta clínica, da medicina, né? A pedagogia se opõe a ela, ou deveria se opor. Os estudos culturais se opõem à questão da surdez, porque se existe uma proposta de despatologização da pessoa surda e o seu reconhecimento efetivo como a construção cultural. Mas é, então, um procedimento de natureza invasiva, se dá por meio de uma cirurgia. Entre os procedimentos que compõem o IC estão o diagnóstico de necessidade orgânica, então é necessário perceber se há necessidade ou não. Indicação de implantação, indicação ou escolha do modelo a ser implantado. Por que ou escolha do modelo? Você pode escolher o modelo dependendo do seu poder aquisitivo. Porque se você for implantado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, você vai implantar o modelo que for indicado, que estiver disponível no Sistema Único de Saúde. Acompanhamento pós-cirúrgico, cicatrização, ativação do aparelho implantado. Então, após o implante, é preciso, depois da cicatrização e do acompanhamento, para ver se o corpo não rejeitou, fazer a ativação do aparelho implantado. Isso é feito pela fonoaudióloga no consultório de fonoaudiologia. Depois, a ativação, a calibração do aparelho. É preciso perceber como é que essa pessoa, esse cérebro, vai receber a informação sonora. Leva um tempo para o cérebro entender essa informação sonora e processar essa informação sonora. E essa calibração é a frequência com que esse som vai chegar no cérebro para ser processado. Então é feita a calibração da pessoa implantada. Observação do tempo de adaptabilidade do aparelho implantado. Acompanhamento fonoaudiológico para desenvolvimento terapêutico da fala na modalidade oral. A pessoa
não vai ser implantado e vai sair oralizado, né? Aliás, há um tempo atrás, eu fui convidado pela CBN aqui de São Paulo para falar sobre o tema da redação, que era educação de surdos. E durante a minha fala, um pai ligou para a CBN para informar que a filha dele tinha 7 anos, se eu me recordo bem, e que ela fazia uso do implante coclear desde os 2 anos de idade, mas que ela não tinha desenvolvido a linguagem oral, mesmo sendo estimulada e fazendo terapia da palavra. E que a fonoaudióloga havia recomendado, então, que ela começasse a desenvolver os estudos na língua de sinais brasileira. E a pergunta dele era, e o que eu faço com isso? Né? Todo o meu esforço foi perdido? Eu tenho uma posição muito particular em relação a isso, né? Se a pessoa nasce surda, eu creio que seria muito significativo que ela desenvolvesse o seu cognitivo por meio da língua brasileira de sinais. E que ela tivesse o direito de optar pelo implante coclear ou não, na medida que ela tivesse consciência do próprio corpo, né? E fizesse essa observação. Mas as crianças implantadas existem. E como recebemos essas crianças? Não dá para ficar numa luta ideológica dizendo que o implantado negou a comunidade surda ou que a comunidade surda luta contra o implante coclear. A gente tem que entender que a pessoa implantada ela existe, ela está na sociedade, ela pode ser um familiar e como eu recebo essa criança e lido com ela. Eu penso que seria muito significativo se os pais que optam pelo implante coclear pensassem na possibilidade, então, dessa criança tentar desenvolver a linguagem oral, mas ela aprendesse desde pequena a língua brasileira de sinais simultaneamente. Por quê? Se não houver resposta significativa do processo de desenvolvimento da língua oral, essa criança ela não ficará atrasada no que tange os seus estudos e o seu conhecimento na língua brasileira de sinais. Porque muitas vezes essa criança recebe alta da fonoaudióloga, porque não desenvolveu a língua oral, e quando ela ingressa na escola bilíngue, ou quando ela ingressa numa escola que atende a pessoa surda, mesmo implantada, as crianças já desenvolveram a língua de sinais, elas estão avançadas, né, na sua comunicação e na formação do pensamento por meio da língua de sinais, e essa criança ela vai dar os primeiros passos na língua de sinais. E isso representa um atraso. Então seria significativo se a criança, mesmo implantada, ela aprendesse as 2 línguas. Vamos lá então, né? Observação do tempo de adaptabilidade do aparelho implantado, acompanhamento fonoaudiológico para desenvolvimento terapêutico da fala na modalidade oral, manutenção do aparelho implantado. Se você optar pelo implante coclear, existe a manutenção. Troca de pilha, observação do funcionamento da antena, do aparelho externo, do aparelho interno. É preciso que você compreenda que haverá um gasto mensal para manter esse aparelho funcionando. Observação da biocompatibilidade. Esse organismo se adaptou a esse aparelho que foi colocado dentro do seu corpo. Observação do funcionamento do dispositivo eletrônico e atenção constante aos prazos e termos da garantia do aparelho. Algumas pessoas que foram implantadas em suas comunidades, nas redes sociais, e eu acompanho bastante essas discussões, fazem algumas queixas sobre aparelhos que saíram do mercado e que as empresas não produzem mais peças para reposição. E aí esse aparelho se torna obsoleto e é uma luta jurídica bastante delicada para que você consiga, então, fazer a mudança do aparelho que foi implantado. Deste modo, implante coclear faz referência a um complexo sistema de operações e programas pré e pós-implantação. Então, o implante coclear não vai tornar seu filho ouvinte. Existe um processo terapêutico para que ele aprenda a processar a linguagem na modalidade oral e para que ele aprenda a reconhecer o som. Isso leva tempo. É muito importante a gente se atentar àquilo que o Ministério da Saúde pensa sobre o implante coclear enquanto tecnologia, né? Então eu peço que você acompanhe aí, mais uma vez, no seu slide, o que diz o Ministério da Saúde. O implante coclear, IC é a sigla de implante coclear, tem como objetivo substituir parcialmente as funções da cóclea, então não são todas, transformando os sinais sonoros em sinais elétricos, vem sendo indicado
indicado como uma opção de tratamento. Então, é um tratamento para pacientes adultos e crianças portadores de deficiência sensório-neural profunda bilateral que obtêm pouco ou nenhum benefício com os aparelhos de amplificação sonora individual, que é esse aparelho que o surdo normalmente usa quando ele tem esse resquício sonoro, esses restos sonoros, né, como a medicina chama, de capturar algum som do ambiente, e ele amplifica para poder, então, detectar com uma maior frequência aquilo que ele já detectava. Isso que é importante. O aparelho não faz o surdo ouvir, o aparelho amplifica o que ele já detectava. Quando a pessoa é surda total, ou seja, sem ausência de ruídos, né? Aliás, desculpa, com ausência de ruídos, aí normalmente indicam um implante coclear para ela para tentar estimular o cérebro de outra forma. Esse aparelho não seria uma alternativa. É considerado um recurso efetivo, permitindo melhora significativa na maioria desses pacientes. Então não são em todos. Na maioria, mas não em todos. O Ministério da Saúde deixa isso bem claro e ele não se compromete com 100% das pessoas que são implantadas, permitindo melhora significativa na maioria desses pacientes. O significativo depende de cada pessoa que foi implantada, e ela que vai responder se ela está satisfeita com o implante ou não. Né? É um procedimento considerado de alta complexidade e especificidade, demandando a existência de serviços altamente especializados, equipes multiprofissionais, instalações e equipamentos bastante diferenciados, pois trata-se de uma prótese eletrônica. Bom, a gente pode pensar, né? Por que se existe a escola bilíngue, se a língua de sinais brasileira ela foi reconhecida como uma das línguas nacionais? Existe até uma proposta de que a Libra seja ensinada na escola regular para que a sociedade brasileira se torne uma sociedade bilíngue. É uma alternativa. Por que ainda existem buscas para recursos daquilo que um dia foi chamado de erradicação da surdez ou de cura surda? Por que a medicina insiste tanto, né, desde o século XIX, em descobrir como transformar uma pessoa surda em pessoa ouvinte? Bom, a pessoa surda, as representações sociais sobre a pessoa surda, ela foi e ainda é marcada pelo conceito de patologia. Como eu te expliquei o que significa patologia, né? É aquela pessoa que tem um órgão, mas não tem organismo, ou seja, ele não funciona. Falta e deficiência. Então ela é marcada pela falta, pela deficiência, pela patologia. Né? Como eu disse anteriormente, a palavra surdo já foi usada como sinônimo de xingamento. Quando começa toda essa história? Né? Será que isso de fato é uma preocupação com a saúde? Olha só, em 1821, o médico francês Jean-Marc Gasparitat, auxiliado pelos seus seguidores, né, e alunos, pessoas que acreditavam naquilo que ele pesquisava, ele publica um conjunto de anotações que ele chama de Traité des maladies des oreilles de l'audition. Anteriormente a essa publicação, o Dr. Itard, ele já concebia a pessoa surda como um ninho selvagem. Na concepção dele, a pessoa surda não alcançava, né, os recursos simbólicos socialmente construídos. Por isso eles permaneciam num processo de anterioridade e inferioridade no que tange o desenvolvimento humano. E o Dr. Itard, ele vai tentar solucionar a questão do ouvido, mas com procedimentos bastante radicais, né? Perfuração da orelha, perfuração do tímpano, abertura do crânio. Ele cortava a orelha com bisturi, ele colocava óleo quente, enchia as crianças de bolha, algumas crianças tinham infecção, algumas crianças iam a óbito, mas tudo que ele experimentou no corpo da pessoa surda naquele momento, ele anotou no Traité des maladies des oreilles et de l'audition. Anos mais tarde, em 1853, o médico, né, que seguia o Dr. Itard, o Blanchet, ele publica o Tratado Filosófico e Médico da Surdo-Mudez.
Ele faz os mesmos procedimentos do autoritário, mas ele avança nesses procedimentos. A gente pode dizer que ele foi um dos primeiros, um dos pioneiros. Ele foi precursor no que a gente chama hoje de cirurgia do orelha, do ouvido. Lembrando que muitas crianças, inclusive, morreram em função do sangramento, né? E como não era possível estancar o sangue de imediato, muitas crianças morriam nas experimentações do Dr. Blanchet. Então, veja, mas por que esses médicos eram autorizados a fazer isso com essas crianças? Porque a Revolução Industrial, ela vai criar uma ordem no Ocidente que vai afirmar que a pessoa surda, ela vivia num estado de anterioridade e inferioridade no que tange à evolução tecnológica e de produção daquele momento. Para você ter uma ideia, o surdo fazia uso da língua de sinais. Ele usava a mão para se comunicar. Se o principal mecanismo de trabalho seria a mão na Revolução Industrial, o homem operando a máquina, como que o surdo trabalharia? Então, desse ponto de vista da produção comercial, da produção industrial, a pessoa surda, ela é considerada uma pessoa inválida, porque ela não poderia, né, produzir. Naquele mesmo momento, há a invenção do telefone pelo Campbell. E aí existe um grande problema, porque os médicos vão pensar assim: bom, o telefone é a principal tecnologia desse momento. E a pessoa surda não ouve, como ela vai usar o telefone se é um aparelho que vai revolucionar a comunicação no mundo? Se ele não pode produzir e ele não pode usar aquilo que a tecnologia apresenta de novo, então o que ele é? Ou ele se adequa, né, à cultura ouvinte, ou então ele está posto na ordem da anormalidade. Então veja, desde o século XIX a preocupação da medicina é tornar uma pessoa surda em ouvinte para que ela pudesse se encaixar nos padrões culturais dos ouvintes. Isso é chamado pelo Carlos Scliar de ouvintismo. É um conjunto de coisas construídas a partir do poder que emana da pessoa ouvinte sobre a pessoa surda. Em 1880, né, ocorre o Congresso de Milão. E o que acontece nesse congresso? Esse congresso vai endossar tudo aquilo que a medicina havia dito sobre a pessoa surda. Eu trouxe aí 8 itens que ficaram registrados nas atas do Congresso de Milão. Eu gostaria que você acompanhasse para você ver como essa questão vem, né, de séculos atrás. Mas eu quero que você perceba também que, embora nós estejamos no século XXI, aquilo que o Congresso de Milão propõe no século XIX ainda é ativo e permanece no pensamento de muitas pessoas, ouvintes, de muitos educadores. Por exemplo, o Congresso de Milão determina que 1. O uso da língua falada no ensino e educação dos surdos deve preferir-se à língua gestual. 2. O uso da língua gestual em simultâneo com a língua oral no ensino de surdos afeta a fala, a leitura labial e a clareza dos conceitos, pelo que a língua articulada pura deve ser preferida. 3. Os governos devem tomar medidas para que todos os surdos recebam educação, segundo o método oralista. 4. O método mais apropriado para os surdos se apropriarem da fala é o método intuitivo. Primeiro, depois a escrita. A gramática deve ser ensinada através de exemplos práticos, com a maior clareza possível. Devem ser facultados aos surdos livros com palavras e formas de linguagem conhecidas pelo surdo. 5. Os educadores de surdos do método oralista devem aplicar-se na elaboração de obras específicas desta matéria. 6. Os surdos, depois de terminado seu ensino oralista, não esquecerão o conhecimento adquirido, devendo, por isso, usar a língua oral na conservação com pessoas falantes, já que a fala se desenvolve com a prática. Não esquecerão, com M no final, porque eu copiei exatamente como está na ata do Congresso de Milão. Tudo bem? Eu preservei como uma outra palavra ali, afecta. Tudo bem? 7.
A idade mais favorável para admitir uma criança surda na escola é entre os 8 e 10 anos, sendo que a criança deve permanecer na escola um mínimo de 7 a 8 anos. Nenhum educador de surdos deve ter mais de 10 alunos em simultâneo. 8. Com o objetivo de se implementar com urgência o método oralista, deviam ser reunidas as crianças surdas recém-admitidas nas escolas, onde deveriam ser instruídas através da fala. Essas mesmas crianças deveriam estar separadas das crianças mais avançadas que já haviam recebido educação gestual. Então, olha só, há uma proposta nesse momento, né, pelo Congresso de Milão, de que crianças surdas que estivessem, então, aprendendo por meio do método oralista, não se misturassem com crianças que sinalizavam, porque a sinalização poderia tornar essa criança surda uma pessoa preguiçosa e a sinalização poderia atrapalhar o desenvolvimento da pessoa surda. Então, de tudo que foi falado aqui, eu gostaria muito que você prestasse atenção que essas construções preconceituosas, e quando eu falo em preconceito, eu falo de algo que foi construído, inclusive, pela própria ciência, né? Eu não gosto muito de acreditar que a ciência é neutra, nem sempre a ciência é neutra. A ciência, muitas vezes, se encaixa em ideologias políticas e tecnológicas, e ela acaba desenvolvendo suas pesquisas, em alguns momentos, com bastante tendencionismo. É o que aconteceu em relação à pessoa surda. O surdo, a partir do século XIX, se torna um objeto de estudo e de experimentação da medicina. Ele é catalogado pela medicina em suas enciclopédias como um anormal, patológico, inválido, alguém que não pensa, alguém que tem dificuldade, deficiência. Isso se alastrou ao longo de todo o século XX. Em 2002, existe uma tentativa de ruptura com esse tipo de pensamento, por meio da Lei 10.436 aqui no Brasil, em outros países um pouco antes. Mas essa memória construída sobre o surdo ressoa ainda hoje como verdade sobre a pessoa surda. As pessoas, muitas vezes, ainda concebem a pessoa surda como uma pessoa que tem uma deficiência, uma normalidade, como uma criança especial. Isso precisa ser diluído. A pessoa surda, ela é dotada de dignidade humana. E todo ser humano tem a sua condição. E essa condição não nos torna mais ou menos do que outra condição. São as nossas condições humanas. São as nossas identidades. Isso pode parecer até um pouco complicado de compreender, mas cada qual, com a sua diferença, tem a sua própria identidade. E é por meio dessas diferenças que a nossa sociedade se torna multifacetada, ela se torna rica em nível cultural, ela se torna diversa. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês nessa noite de 18 de dezembro. Para mim foi muito agradável compartilhar, ainda que seja breve, um pouco desse conhecimento. Espero que você tenha gostado e que eu possa ter contribuído um pouco à sua formação. Muito obrigado, em meu nome e em nome da Unilogos. Até o nosso próximo Congresso Virtual de Educação. Muito obrigado e boa noite.